Agora, aqui na Nova Difusora, podcast Skin News, com a doutora Simone Neri. Convidados especiais respondendo às suas perguntas. Saúde, qualidade de vida e bem-estar para toda a família. Com a doutora Simone Neri. Podcast Skin News. Boa tarde, nossos queridos ouvintes da Rádio Nova Difusora FM, nossos seguidores do Instagram, do YouTube. Muito obrigada por nos acompanharem em mais um dia de podcast Skin News, que é o seu canal, que é o seu momento de saúde, beleza e qualidade de vida. Mas hoje eu vou falar de uma coisa muito especial. Você. É isso, eu vou falar de você. Sua autoimagem. Como é que ela anda, hein? Sua autoimagem revela muito do que você é. Quando você se olha no espelho, o que você vê? O que você pensa a seu respeito? Porque você sabe, o autoconceito, a autoimagem e a autoestima são a maneira como nós nos percebemos no mundo. E é a partir dessa percepção que nós nos relacionamos com o mundo que está à nossa volta. O que nós pensamos sobre o que nós somos, como somos e o que somos capazes de fazer. É isso que nós comunicamos ao mundo. Justamente esse repertório pessoal que nos relacionamos com o mundo e essa percepção vai atribuir importância a determinadas coisas e outras não. O problema é que muitas vezes a nossa autoimagem está distorcida e passamos a acreditar que somos algo que não somos. Se você deixa de acreditar nas suas capacidades, deixa de perceber seus pontos positivos, certamente você vai se relacionar com o mundo a partir dessas novas crenças. E a sua autoestima diminui e você começa a acreditar que você não é capaz, que você não consegue fazer tudo aquilo que você sempre fez. Você acha que não pode, e aí o que vai acontecer? Os outros também vão achar que você não pode e que você não é. Conclusão, tudo tem a ver como você se enxerga, a sua imagem, a imagem que você se vê no espelho. Então, como é que você faz para transformar essa imagem numa imagem forte, numa imagem assertiva? Como transmitir ao mundo toda essa capacidade? E isso não tem a ver com preenchimento facial, toxina botulínica, não, muito pelo contrário. Muitas vezes nós percebemos no consultório pessoas com uma autoimagem ruim, exagerando nos procedimentos estéticos. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é especialista em imagem, uma pessoa maravilhosa que tem 6 pets. Gente, vamos combinar que quem tem 6 pets em casa tem um caráter maravilhoso, né? Porque não é para qualquer um. Também tem 2 filhos, né? E ela é casada, formada em administração e ama café. Gente, olha que essa pessoa só pode ser maravilhosa. Ela ama café como eu. Eu não vivo sem café. Ela é formada desde 2019 em consultoria de imagem e estilo estratégico da Escola Belas Artes, fez diversos cursos na área e hoje atua como especialista em psicologia da autoimagem e comportamento profissional. Também é membro da Associação Internacional de Consultores de Imagem e atua como consultora de imagem e estilo para também os consultores de imagem e estilo como palestrante. Gente, eu já vou apresentar a nossa querida convidada, mas antes eu quero te falar que esse programa é patrocínio da Skin News Estética, sua clínica de estética popular, situada à Rua João Crudo 165, centro de Osasco. É uma clínica onde tudo o que você sonhar pode ser possível, porque nós temos preços muito compatíveis e muito amigáveis. Então, agende uma avaliação, converse com a nossa equipe de estética e faça, então, um cuidado a mais com a sua imagem e seu autocuidado. Olha, gente, eu quero mostrar uma coisa, em primeiro lugar, antes de apresentar a Caroline, que doçura que ela me deu, gente. Olha o produto, que coisa mais linda. Caroline, muito bem-vinda, boa tarde. Gente, é muita delicadeza me trazer um presente. Ela tem um site, depois a gente compartilha nas redes sociais. Olha, um gloss e é uma velhinha? Isso, uma velhinha. Gente, Carol, muito bem-vinda no programa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço, né, o convite. Uma boa tarde, bom dia a todos. E eu fico assim, muito honrada mesmo em trazer esse tema. E primeiro, né,
por poder compartilhar conhecimento aqui com vocês. Então, muito obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu sempre falo muito nos meus programas sobre o quanto a gente tem que se olhar, né? Já trouxe várias vezes psicólogas aqui, já trouxe pessoas que falaram sobre diversos temas, mas eu tenho uma predileção por um assunto que é essa autoestima. Porque se você não se olhar, não se gostar, nada mais na sua vida rola, não é verdade? Fala para mim um pouquinho, qual que é a diferença entre autoconceito, autoimagem e autoestima? Bem como a doutora comentou aqui com a gente, né? Se a gente não se olha, a gente quer exigir do outro, né, um amor que nós mesmos não temos esse amor. E não é porque a gente não tem, a gente não sabe como nos olharmos e externalizar o melhor de nós. E quando a gente fala de conceitos, né, a gente ouve muito na internet, a gente ouve sobre autoconceito, autoconfiança, autoconhecimento. Quando a gente fala desses 3 conceitos, a gente está falando também de olhar para nós, que vem de uma vivência, né, da nossa personalidade, quando a gente fala de um autoconceito. Ele vem quando a gente fala de uma autoestima, de uma autoconfiança, como também a gente se olha para isso. E quando a gente fala também desse autoconhecimento, como que é possível juntar todos esses conceitos, olhar para a gente, ainda nos compararmos e valorizar o que somos de melhor. Então, tudo que a gente fala dos conhecimentos, a grande sacada, a grande obra de arte que seria é olharmos com o nosso carinho. Então, se a gente consegue pegar essa questão, qual que é a nossa autopercepção, qual que é o nosso conceito, como eu consigo valorizar de uma forma que eu possa me olhar com muito amor. Então, isso já é a chave. Porque se a gente busca, às vezes a gente fala assim, eu brinco, né? Eu falo assim, poxa, se a gente está falando de autoestima, de autoconhecimento, como eu me olho, né? O auto-ser, como que eu me avalio? Então, se a gente tira essas amarras, né, do próprio nome e valoriza o ser que nós somos, a gente para de se comparar. Então, a diferença é olhar para o mundo externo, admirar, muito bom, mas não se espelhar em algo que muitas vezes não é para você. Então, esse olhar carinhoso, eu acho que traz todo esse alto de tudo que a gente pode trazer para a nossa vida. E falando sobre auto, é auto com U, não é auto com L. A diferença, muitas vezes, autoestima. As pessoas entendem a autoestima como uma coisa alta. Não é isso. Autoestima é a visão, auto vem de nós mesmos, que você tem que ter de você. E muitas vezes a gente sabe, a autoestima não é fácil de ter se você vem de um lar ou de uma criação onde você é muito podada, onde você é muito criticada. Então eu gosto muito eu tenho até uma palestra que eu falo de autocuidado e autoestima e gosto muito de fazer essa palestra em comunidades. Porque muitas vezes as pessoas associam autoestima com poder aquisitivo, com dinheiro, e não tem nada a ver. A autoestima ela tem que ser desenvolvida desde pequena, na infância, pelos pais, principalmente a mãe. A mãe tem uma função muito grande, não é mesmo? Sim. Você também é mãe, você sabe, você Sim. trabalha com isso. Então, muitas vezes a gente exige do nosso filho ou compara entre os filhos e essa comparação gera uma diminuição da autoestima, porque a pessoa nunca acha que ela é boa o suficiente para aquela mãe, ou porque ela não é igual ao irmão. Então, como é que a gente vai desenvolver, que a gente vai ter uma melhora da autoestima, né, dessa visão que nós temos de nós mesmas? Pegando até como exemplo, né, de autoestima, quando a gente fala de família, né, que a gente traz essa nossa personalidade, trazendo essas vivências, das criações. Uma vez eu estava numa palestra e era sobre algum vestir de uma formatura. E aí a menina, no final da palestra, me chamou e falou, como que eu posso usar um vestido com um salto se eu tenho toda essa altura? E a minha própria família, quando eu coloco um vestido, fala que eu estou feia. Quando eu coloco um salto, fala que eu estou muito alta. Então, imagina o que isso pode causar. Elas tinham 15 anos, mais ou menos. Como que isso é numa vida adulta, se você teve o tempo todo na sua cabeça o pode, não pode, o certo ou o errado? Qual é essa construção? Como pode ficar a sua autoconfiança, né, em você mesma, se todo o seu entorno é movido do que não é bom?
Verdade. Então, como é que você se vê, né? É isso que tem tudo a ver. A autoimagem é como você se enxerga. Muitas vezes eu acho que você consegue interferir, que era o que a gente estava conversando antes. Que imagem você quer passar para o mundo? Quem você é? Então, você estava me falando que você pega a essência da pessoa e trabalha a essência dela. Senão, você monta um personagem. Não é isso? Conta exatamente. um pouquinho do seu trabalho. O que você prepara? Como é que você prepara uma pessoa para ela se olhar de uma maneira diferente? Eu sempre digo que não é sobre roupas, são sobre pessoas. Quando a gente começa a colocar porque eu não tenho a roupa, porque eu não tenho o dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho altura, porque eu não tenho várias coisas, o tempo todo a gente está deixando de olhar para a gente. E o que eu faço, né, no meu trabalho? É fazer que você se veja com a sua potência máxima. Para que você olhe para você e valorize as suas qualidades, os seus pontos fortes. Tem uma frase que eu uso muito, que o pior erro nosso é comparar o nosso pior momento com o melhor momento do outro. E quando eu trago essa visão, né, através da consultoria, é entender, identificar quem é você. Né? Eu nem digo que é na questão, a gente não abre uma caixinha para fechar outra, né, se a gente não tem um conhecimento, como, por exemplo, um psicólogo, mas é na sua autopercepção do que você é. Então, quem é você? O que você quer transmitir? Como você pode transmitir? Como é seu dia a dia? É olhar para o outro como único, porque a minha vida é diferente da doutora, que é diferente de um monte de mulher. Então, quando a gente entende quem nós somos, onde nós queremos chegar, quais são as nossas preferências, o que a gente gosta, a gente consegue valorizar essa parte. Então, o meu trabalho consiste nisso. Eu vou olhar cada pessoa, entender quais são as preferências, o trabalho dela, a vida social dela, a própria família, como que ela está introduzida nisso. Então, se a gente fala sobre questões profissionais, a gente vai trabalhar a estratégia de um vestir, de um posicionamento para aquele cargo, para aquela função, para aquele momento. Se a gente está falando de uma rede social, de uma internet, a gente vai trabalhar também o momento que ela está se posicionando para aquilo. Mas, mais que isso, né? Para que ela possa se olhar. Estou acima do peso. É o seu momento. Esse é o seu momento. Não adianta a gente esperar passar essa fase que pode nem passar. Que você pode valorizar tudo o que você é. Então, é olhar cada indivíduo, entender qual é a necessidade e aplicar, né, as técnicas, mas sempre voltada no poder dela. Porque dessa forma ela vai sentir o quê? A autoconfiança. E aí fica tudo mais fácil, porque com o autoconhecimento vai trazer a liberdade de escolher quem ela quer ser. Você falou sobre terapia, né? Eu super recomendo para todo mundo terapia, porque eu acho que você se ouve quando você está numa sessão de terapia, né? Um bom profissional, ele vai resgatar você dali de dentro, porque às vezes a gente tem tantos componentes dos outros na gente. Sim. É o que a mãe quer que a gente seja, é o que o marido espera que a gente faça, é o que o filho gostaria de ter, que você começa a agir de uma forma onde você se perde de você mesma. Você passa os seus limites, você ultrapassa onde é bom e confortável para que o outro te aceite. Então, quando você se conhece, você começa a desembaraçar esse novelo, né? Na minha opinião, isso é o primeiro passo para todo mundo. Mas quando você chega no momento que você precisa ter uma imagem, isso é importante, como você falou, para o teu trabalho, para um desempenho na vida, né? Para se posicionar na vida, quando você está numa fase de transformação, eu acho que é fantástico você ter essa mudança, porque você tem esse olhar novo, né? E como é que a percepção de nós mesmos pode mudar ao longo do tempo? Isso muda, porque quando você é criança, você se olha de um jeito, na adolescência de outro. Como é que isso pode ser transformado? Muda e muda sim. Numa época eu estava me formando na parte da psicologia da autoimagem, tinha uma propaganda que perguntava-se para as crianças, não lembro de onde que é, depois se eu lembrar eu te passo. Perguntava-se para as pessoas, como você se vê? Quem você gostaria de ser? E as crianças respondiam, quero ser a sereia, eu quero ser o Batman. Ia falando personagens. Então você via que era livre de qualquer conceito, né? Quando a gente vem para o mundo, que a gente vai começando, vai crescendo, vai se conhecendo, começa a ter as comparações. Nessas comparações a gente começa a se ver de uma forma que muitas vezes nós não somos quem nós estamos vendo. Tanto que numa parte da consultoria tem um teste que a gente faz que é você se vê para biotipo. Então você pega uma cordinha, como você vê seu ombro, como você vê sua cintura. Então essa autopercepção real,
que você imagina é diferente, muitas vezes pode ser diferente do real. E quando a gente começa a se ver, essa parte vai fluir. Quando a gente... essa questão de mudar de estilo, né? Que pode ser até uma questão de trazendo para o universo um pouco de estilo. A gente pode, sim, mudar várias vezes. Eu, por exemplo, tem dia que eu tô com vestido, tem dia que eu tô com calça, tem dia que eu tô com shorts, tem dia que eu tô com saia, mas sempre isso vai ter uma coerência de quem eu sou. Porque quando você sabe o que você o que você gosta, você acaba não se influenciando por tudo que tem à sua volta. E isso pode também mudar conforme a sua maturidade. Então, uma mulher que acabou de ter filhos, ela acaba se perdendo um pouco nisso, porque o olhar dela é para a maternidade. E quando ela volta, quando ela para e começa a falar assim, poxa, eu preciso me cuidar. Esse cuidado pode mudar também a forma que você se vestia, porque é outro momento, é outra situação. É adaptar para o salto que poderia usar antes, embora tem gente que não abre mão de salto, eu que não gosto de salto. Mas não, vai continuar usando. Você é alta, né? Você também não precisa gostar de salto. Imagina. Eu não sou baixa, gente. Eu tenho 1,70. Fui tirar uma foto do lado dessa mulher, eu me senti baixa. Eu tenho 1,76. Então, tá vendo? E isso, quando eu era mais nova, como muda? Eu tirava palmilha de tênis. Eu me encurvava para foto. Você achava que era alta demais. Era muito alta. Olha só, né? Que Imagina, percepção. era muito alta. Eu chegava a colocar, quando eu dou palestra, eu falo sobre isso. Eu usava faixa na canela para poder parecer um pouco maior do que isso, por conta de proporção. Quando eu não usava batom vermelho, porque eu ia chamar muita atenção. E eu não queria chamar a atenção. Então, olha como a gente vai mudando. Hoje, uma das minhas marcas é usar o batom vermelho. A minha altura, que eu não uso muito salto mesmo, porque eu também já sou muito alta. Mas se eu quisesse usar, hoje não seria mais um problema. Mas quanto tempo a gente acaba entrando numa caixinha que não é sua para você caber em algo? Como isso pode ser sufocante, né? Não, eu, apesar de ter uma boa altura, ainda mais para minha geração, eu já estou quase com 60, na minha geração, 1,70 era muito alta. E a gente nunca tinha gente da altura, meninos, para dançar. Eu dançava muito baile de formatura. Meu Deus, era complicado, realmente. Depois passou uma fase onde eu me descobri, achei a altura o máximo e usava salto ainda mais. Agora eu estou naquela fase da pós-pandemia, onde o conforto é a melhor alternativa. Então hoje eu, decididamente, eu abomino o salto, acho muito bonito, elegante quem usa, adoro, lindo, mas eu sou mais o conforto. Eu também. Uma elegância, mas com conforto. Não abro mão mais disso. Acho que a idade também faz isso com a gente, eu tô com né? 40 e esse conforto para mim sempre foi muito importante. Mas já usei também muitas vezes, a mais no mercado de trabalho, que hoje mudou-se muito. Mas antigamente, a gente chama antigamente, ficou muito distante, mas tá bom. Há um tempinho atrás. Há um tempinho, era terno, mulher, né? O terno, a camisa. Quantas vezes a gente ainda ficava usando os tailleurs, né? É verdade. E isso era a vida, usar o tempo todo. E pós-pandemia também, muitas clientes se perderam nisso. Porque se você usa o tempo todo roupas assim, quando você se vê num ambiente que não é todo mundo que está usando mais, você fala, poxa, se o meu eu gosta disso, eu me sinto segura, e como que eu faço também para não ser um peixe fora d'água em outro ambiente? Muito interessante isso, como você falando sobre estar se sentindo no mesmo ambiente como pertencente, Sim. né? Eu acho que as redes sociais, elas vão impactar muito nisso, né? Principalmente em pessoas que estão numa fase de autoafirmação, acho que o adolescente, o jovem, ou mesmo uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho. Eu vejo minhas colegas, as dermatologistas, gente, meu Deus, elas estão parecendo modelos da Gucci e da Dior, sem nenhuma crítica, acho lindo, divino, mas não é para mim mais. Eu vou nos congressos, eu vou de tênis, eu olho para mim, eu olho para o pé delas, eu falo, ai meu Deus do céu, onde foi que eu fiquei? Eu eu não evoluí para isso, eu não gosto mais desse tipo de... Mas eu me garanto, Sim. né? Agora, o que acontece com as jovens? Que elas estão numa fase de transição e elas chegam na rede social e as amigas, sei lá, tem o corpo, ou o cabelo, ou a sobrancelha. O que você me diz disso? Tá difícil, né? difícil. É um tema... Eu até fiz esses dias um vídeo quanto a isso, né? Que era... Eu não pedi a sua opinião. Foi alguma coisa assim. Que legal, gostei. Manda pra mim. Mando. Eu não pedi a sua opinião.
E o que aconteceu? Vou falar de mim, depois eu trago esse exemplo. Eu fui fazer um vídeo que era falando sobre a coloração pessoal, era algum tema deste. E eu tava com este lado do cabelo, meu cabelo tava maior. Então, esse lado, ele tava mais puxado aqui. E quando eu gravei esse vídeo, eu fui falando, gente, aproveitem para fazer a coloração, enfim. Você acredita que os únicos comentários que tinham na época, quando eu soltei pro patrocinado, não era pra minha rede, quando eu soltei no patrocinado, tá me dando agonia esse cabelo. Tá me dando... Nossa, tão elegante e com esse cabelo na cara. Eu falei, não, para. Falei, pra mim não tem problema nenhum. E respondi algumas pessoas que falando que o mais elegante seria você falar algo que não foi te perguntado. E trazendo isso. E eu gravei esse vídeo porque eu pensei, gente, hoje, depois de 5 anos na rede social, não me paralisa. Isso não me incomoda em nada. O que me incomoda é como a sociedade está ficando. Como está se perdendo. Acho que tudo pode. E uma fala dessa pode paralisar muitas pessoas. Muitas pessoas. Principalmente jovens, né? Exatamente. Mas eu acho que as pessoas, os haters, isso eu considero ser um hater, né? Eles perderam o filtro porque eles ficam atrás de um aparelho de celular, de computador, com um nome, às vezes, que nem é o dele, e ele fica ali disparando maldade, né? E cólera. Mas isso eu acho que é da maldade humana. A maldade humana sempre existiu, né? O bullying sempre existiu. Na minha época, eu era adolescente, eu era pequenininha, eu era gordinha, então eu sofri bullying, mas na época não era bullying, era gozação, né? Era tudo bem, né? Eu sofri porque eu tinha óculos, sofri por 1000 coisas. Mas não era tão cruel, porque a dimensão não era tão grande. Hoje, você é ridicularizado em cadeia nacional e até internacional. Então, eu fico observando minha filha, que tem 17 anos, como é que ela se comporta na rede social. Ela é muito ela mesma, mas ela não gosta muito de foto, não. Ela, inclusive, não deixa eu tirar fotos dela. Só pode publicar o que ela faz dela. Porque acho que ela faz com efeito Tumblr, não sei o que lá. Mas imagina como os jovens são metralhados hoje por esses haters. O tempo todo. E aí que acontece, né? Quando a gente fala como que é hoje na internet. Acaba sendo triste. Porque é o tempo todo se comparando. Todo mundo se comparando. Perdeu-se a autenticidade. Quando a gente fala, por exemplo, do congresso de tênis, isso é ser autêntico. Quando eu era bem nova, depois das calças, da faixa na perna, tudo, mudou-se que as pessoas falam assim, nossa, como você consegue ser estilosa? Eu falo, gente, mas não é estilosa. Eu vesti o que eu tenho. É isso que eu tenho para usar, é isso que eu vou usar. Hoje não. Hoje eu vejo muito as pessoas se preocupando muito com a opinião do outro, porque tá triste, porque é cruel. As pessoas não tendo mais a autenticidade, porque acaba querendo se espelhar no que está acontecendo para ser o menos provocada, o menos comparada, o menos julgada. O julgamento do outro paralisa. Isso que me deixa mais triste. Então, esse vídeo, quando eu fiz, foi justamente isso. Falei, para mim, tá tudo bem, né? Se fosse 5 anos atrás, talvez não estivesse tudo bem. Hoje tá tudo bem. Mas quem está entrando agora? Por que falar algo que não foi pedido, a sua opinião? Por que esse julgamento? O que você está ganhando com isso? Porque se você não tem algo bom para falar, não fale, né? É tão simples. Fale. Mas é isso, as pessoas são odientas, né? Muitas vezes. Mas quais são as estratégias eficazes para se construir uma autoimagem positiva? Você poderia dar algumas dicas? Autoconfiança. Porque quando você confia em você, você fica segura. E quando você está segura, é mais fácil, porque a opinião do outro não vai importar. Então, acho que a autoconfiança é você também conseguir encontrar o seu momento e o seu diferencial. Porque se você acredita no seu diferencial e você confirma isso, você consegue ser mais livre. Então, essa questão da autoconfiança, essa liberdade, você entender o seu olhar para você, já te tira de um monte de pré-julgamentos. Porque aquilo não vai importar. Então, eu falo assim, nossa, esse amarelo tá feio em você, mas eu gostei. E a partir do momento que você fala isso, você vai o quê? Criando elementos na sua própria mente que você fala, eu estou segura de mim.
A opinião do outro não importa. E você vai trazendo esses... como se fossem esses adjetivos para você do bem e construindo isso para você. E aí você consegue, na sua autoconfiança, perceber, por exemplo, olha, essa peça de roupa... Porque a gente tem um feeling do que vai valorizar mais ou não. A gente erra, às vezes, quando a gente vai olhar na internet e fala, naquela modelo ficou bonita, então a mim vai ficar. Isso a gente já erra, né? Porque às vezes não vai ficar. Acho que conhecer o próprio corpo também é uma coisa super importante, né? Muitas vezes eu falo para o paciente, você sabe o formato do seu rosto? A pessoa às vezes não sabe, ela não sabe avaliar, né? Então a gente como consultora, como médica, a gente tem que ajudar o nosso paciente ou o seu cliente a se conhecer. Porque, por exemplo, um pescocinho curto, uma pessoa que tem pescoço curto, uma gola rolê pode não ficar tão legal. Uma pessoa com um pescoço mais comprido, mais alto, longilínea, ela tem coisas que favorecem. É esse tipo de trabalho que a consultoria faz, avaliação física para também entender o que combina mais. Uma pessoa mais cheinha, uma roupa muito agarrada também não valoriza, né? O que você acha? Porque assim, quando a gente analisa o individual, então vamos pegar uma pessoa, né? Então essa pessoa tem a queixa, por exemplo, dela ter um pescoço curto e ela tem uma estatura baixa que incomoda ela. Porque eu sempre vou ouvir o que incomoda aquela pessoa para poder trabalhar o que é melhor para ela. Então, ela adora acessórios. Vamos falar de acessórios. E aí ela tem uma choker, que é uma gargantilha fininha, e o pescoço já é curto. Quando ela colocar aquela choker, se isso incomodar ela, ela vai achatar mais, porque ela está colocando o quê? Um elemento. E onde a gente coloca um elemento, a gente vai fatiando. Se essa pessoa também tem... Essa pessoa continua falando que a estatura dela incomoda, como ela vai parecer mais longa, né, mais alongada, ela não pode trazer tantas cores de roupa. Porque quanto mais você coloca... Então, por exemplo, vamos lá, coloca a choker, aí coloca uma gola careca, aí coloca um cinto. Partiu tudo. Partiu tudo. Aí coloca uma calça preta, um sapato branco. Quantos cortes visuais se a gente colocar uma tiara ainda, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 com sapato. O que é indicado? Quanto menos corte, uma aparência, né, mais leve, mais limpa. Adorei, gente. Tá vendo? Por que é bom falar com uma profissional? Porque você tem a sua percepção, mas o profissional vai saber dizer como melhorar aquela sua percepção. É isso, Exatamente. não é? Vai valorizar ainda mais quem você é. A mesma coisa quando a pessoa... Você comentou, da pessoa ser, eu sou muito magra, ou eu estou gorda. O ideal não é colocar roupas amplas ou roupas muito apertadas, porque senão você vai valorizar isso. Então, o que você faz? Coloque roupa ajustada ao seu corpo, porque não vai dar sensação nem de mais, nem de menos. Vai estar ajustado. Mas a gente vê o contrário. Você acaba apertando mais e deixando mais largo. Então, você olhar para você, conhecendo o seu corpo, conhecendo, por exemplo, o formato de um rosto, para escolher um óculos, de acordo com o formato ou de acordo com a intenção que você deseja. Ai, que legal. E você faz estudo de cores também? Sim. Ah, isso é importante, né? Porque não adianta, tem gente que fala assim, mas aquela cor, não sei por que não fica bem em mim. Não fica, né? Porque teu tom de pele, né? Porque a gente vai estar falando de tom, né, de pele. Então, são os componentes sanguíneos da gente, né, que é o queroteno, enfim, que vai dar essa pigmentação. Só a gente vai valorizar melhor com as cores mais quentes ou com as cores mais frias. E aí, você entendendo isso, você usa para cabelo, para maquiagem, para óculos, para tudo que está perto do seu rosto. Então, geralmente, como é que você começa? Quando você aborda, quando uma cliente vem conversar com você, você fala isso sobre como ela se vê e como ela gostaria de estar. E aí você faz também um teste de coloração? Como que você... Depende do serviço, né? Então, tem clientes que buscam a consultoria completa e tem pessoas que tem clientes que buscam por partes. Então, se você pega uma consultoria completa, você vai fazer a questão dos questionários, tudo antes, né? E aí você faz a parte para entender quais as cores que valorizam a sua beleza natural. Você vai fazer biotipo, que é o nosso formato de corpo e como valorizar. A parte do estilo, com estratégia. O visagismo, que é o formato do rosto, para acessórios e outros elementos, que serve também para corte de cabelo. Aí você faz montagem de looks, você faz detox de guarda-roupa. Gostei. O que é isso? Detox guarda-roupa. Você tira, né? Após o que você entende, o que você quer transmitir, o que você gosta, o que você não gosta, tem roupas ali que não fazem sentido mais.
Então, essas roupas, ou elas são usadas de forma diferente para aquele momento, então a gente faz estratégias para usar, ou tem simplesmente roupas que não têm mais conexão com aquele seu momento. E aí você tira, doa, é a sugestão que a gente sempre faz. E fique de fato o que é visto. O que a gente fala, o que não é visto não é lembrado, né? A gente tem aquele monte de roupa, quando vai sair a gente sempre fala que não tem nada. Então, com a consultoria, você vai ter o que você precisa, o que você gosta. Que a gente tem aquele 10, quem nunca tem 10 blusinhas da mesma cor, por exemplo? É verdade. Quando você gosta de uma, você compra uma de cada cor. Só que você né, vai sair e fala o quê? Não tem roupa para usar. Não tenho roupa, tudo igual, né? Então, todas as etapas. E a coloração pessoal é uma das etapas da consultoria, que você pode contratar junto ou separado, como todas as outras. Que legal. Então, o que você considera como o maior desafio com relação a essa autoimagem e autoestima? Seriam as comparações? Eu vejo as comparações, a questão também de você estar num convívio que você acaba não se valorizando e querendo se adequar a algo. Então, você acaba se perdendo de você mesma. Então, acho que as comparações e você não se valorizar, né, saber o seu lugar mesmo, para que você veio no mundo, né, valorizar o poder que é sermos nós mesmas. A partir do momento que a gente valoriza isso, a gente não tem competidores. E é tão legal quando você começa nessa vibe, porque, por exemplo, você vai fazer um procedimento estético, você não fica pedindo mais para fazer a boca de não sei quem, a sobrancelha de não sei o que lá, porque você conhece você se respeita, né? E valoriza o que tem de bom. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Vamos avaliar, me mostra o que te incomoda, que eu vou te dizer como eu posso melhorar. Mas não venha com preconceito formado, não venha pedindo para mim que você quer ter a sobrancelha da fulana, a boca da ciclana, porque muitas vezes não combina com o seu rosto. E aí eu sempre faço a matemática da beleza, eu meço o rosto, eu faço cálculos matemáticos, porque isso é o que traz simetria para a face, e aí você pode produzir um resultado incrivelmente belo, né, e rejuvenescer pela beleza, né? Não é rejuvenescer a qualquer custo, querendo pôr um maxilar, uma malária enorme, uma mandíbula. Eu fico horrorizada com as coisas. E eu acho que na sua área é a mesma coisa, né? As pessoas acham que vai combinar uma roupa porque viu a modelo tal usar. Bruna Marquezine põe um vestido, ela é magérrima, alta. Aí vai lá eu, Simone, põe aquele vestidinho grudado dela. O que vai aparecer, gente? Igual eu também colocar. E assim, as pessoas estão perdendo mesmo. Como você falou, a gente vê tanto na internet. Algumas transformações que a pessoa deixa de ser ela. Então muda a boca, muda o nariz. Eu não reconheço, às vezes eu não reconheço. Eu fico sem ver ou um artista ou um colega. Eu olho e falo assim, mas será que é essa pessoa mesmo? Porque ela muda características importantes. Nariz é uma coisa que muda muito, né? E queixo muda muito. Eu falo, não é ela. Não, mas é. Aí eu vou buscar as fotos antigas, é ela, né? Não sei, eu acho que isso daí talvez sejam pessoas que não se enxergam como... Não enxergam. Não é? Eu tenho casos, né, que já fiz várias vezes uma pessoa várias vezes o mesmo trabalho, mas não adianta. A autoimagem dela é porque ruim, ela né? se vê diferente do que é mostrado, do que é dito. E quando é assim, o olhar é tão distorcido da própria pessoa que você não consegue. E aí é mudar. ruim, eu acho, muitas vezes, porque não é verdadeiro, né? Você constrói um personagem e os personagens, como a gente diz, o ator ele entra no personagem e ele sai do personagem. Então, você não pode construir um personagem e viver daquilo porque é falso, soa falsidade. As pessoas entendem. A gente, no fundo, todo mundo sabe aquilo que combina e o que não combina, né? E como é que você aconselharia uma pessoa a desenvolver uma maior autoaceitação? A gente sempre tenta trazer, porque entra naquela questão, doutora, que a gente fala assim, a gente mostra, né? A valorização, olha para você, quem você é. Mas, no fundo, às vezes a pessoa pensa que ela vai para um processo, e vai para um processo, né, de consultoria, tudo, e é que é tudo muito leve, né? Eu sempre falo das regras, você ser você o tempo todo. Mas, quando ela não acredita nela, não
adianta muitas coisas. Ela vai ter que buscar algo muito mais lá interno. Para ser verdadeiro, Para ela ser né? verdadeira. Tem que vir de dentro, Porque ela né? pode chegar e falar assim, a gente vai trabalhar, falar assim, olha, sua morfologia corporal valoriza nisso, você tá no ápice disso, trabalha essa questão, essa peça de roupa é o que vai valorizar você. Só que quando ela se olha, é algo que está tão internalizado que ela não vai modificar. Né? Então, é muito interessante quando, por exemplo, entra uma paciente e fala assim para mim, doutora, eu saí do mercado de trabalho e eu estou procurando um novo, me reposicionar, me recolocar, mas as pessoas são muito mais jovens que eu. Eu sei que eu sei muito mais, mas elas acabam passando na minha frente justamente porque elas passam uma jovialidade. Então, eu acho que através da vestimenta, você também pode rejuvenescer, você não acha? Pode. Não é só por colágeno. Porque às vezes você tem uma postura envelhecida, um estilo de roupa envelhecido, e por mais um cabelo que te deixa velha. Mas o velho não é no sentido ruim da palavra, não é no pejorativo. É no old fashion, uma coisa ultrapassada. Vamos trocar a palavra velha por ultrapassada, senão já vai vir uns haters aqui. Eu quero dizer, uma coisa que não está mais no contexto atual. Parece que você parou no tempo, ficou lá atrás, trancadinho em casa, e não se atualizou do mundo que veio lá fora. Então, você consegue fazer isso também com a imagem? Sim, a gente pode trabalhar... Dar uma repaginada no guarda-roupa? A gente pode... Por isso, assim, quando a pessoa está aberta, que ela fala, ela está aberta. Quando ela está aberta, a gente pode mudar tudo. Tudo. Tem, assim, vários casos para falar sobre isso. Mas a pessoa tem que estar querendo. Então, ela vem lá e fala assim, olha, eu tô cansada da minha vestimenta, eu tô me sentindo não jovial, ou eu sou muito jovial, porque a verdade, a recíproca também é verdadeira. Às vezes a pessoa tem uma feição tão jovial que ela tem um pouco de obstáculos para um cargo de liderança, para que as pessoas vejam ela com toda a capacidade que ela tem. Então, isso é também... verdade. Que para mim não vem esse tipo de caso, porque as pessoas buscam sempre rejuvenescer, né? Mas, às vezes, também, eu já atendi adolescente não, jovem, 21, 22, que achava que o rosto era muito redondinho e era infantilizado. E tem técnicas que a gente consegue fazer uma marcação de mandíbula e dar um pouco mais de empoderamento. Não é o mais comum para mim, mas para você deve ser muito comum. Para mim é muito comum a questão porque assim, se a gente for falar da consultoria, as linhas, as formas, tudo é baseado. Linhas, cores, formas e texturas. Em resumo, né? As cores comunicam algo. As linhas comunicam algo. A textura comunica. Então, tudo isso no envolto, quando você está vestindo esses elementos de designer, mas isso para o nosso corpo, para nossa vestimenta, você transmite algo. O formato de rosto, ele ovalado, ele redondo, ele é caracterizado a algo mais doce. É um rosto de um bebê, é algo mais jovial, tanto quanto os nossos dentes. Os dentes mais redondinhos, mais espaçados, são dentes mais novos. Quando você tem o dente muito cerrado, acaba sendo uma aparência mais dura. E isso é a nossa vestimenta e o nosso formato de rosto. Então, quando a gente pega as linhas quadradas e a pessoa quer trazer um pouco mais de acessibilidade, você faz o quê? As linhas redondas. Você faz um equilíbrio. Isso serve para a gente colocar o formato de óculos, serve para colocar acessórios. O próprio contorno da boca, ele mais arredondadinho, ele fica mais próximo. Ele mais com linhas retas, ele mais distante. E na vestimenta, a gente usa esses elementos. Então, as cores de cabelo. Um cabelo muito escuro, ele passa mais distanciamento. Um cabelo muito claro, ele traz mais aproximação. Só que não é só o cabelo, é todo o conjunto. Como que é o seu rosto? Como que é esse contraste? Por exemplo, eu tenho um alto contraste, que é a diferença do preto pro branco. Isso é distanciamento. Se eu fosse toda loirinha, um cabelo muito claro, ou toda negra, o cabelo todo escuro, e a pele também escura, dessa forma eu estaria com um contraste mais baixo, e seria mais aproximação. Esses elementos servem para a nossa vestimenta. Então, como que a gente quer se posicionar? Como que a gente quer trazer essa mensagem? Através das linhas, cores, formas e texturas. Tá vendo, gente? Contratem a consultoria da Carol, maravilhosa. Se você está num momento onde você gostaria de comunicar algo que está de dentro para fora acontecendo, mas você não sabe mudar o exterior,
faça uma consultoria com um profissional, porque não é tão simples, você vê, tem muitos fatores, tem muitos estudos, né? Sempre lembrando que a autoestima tem tudo a ver com o quanto você gosta de você mesma, né? Isso você tem que buscar numa terapia, porque a autoestima tem muito a ver com a autoaceitação e com o limite que você coloca para o outro fazer a conexão com você, né? Não permitir que as pessoas decidam por você, não permitir que as pessoas te dominem, né? Então, a gente precisa entender, primeiro, como gostar mais da gente. E aí, comunicar para o mundo. Gente, que coisa maravilhosa. E como é que você mede o sucesso do seu trabalho em termos de impacto de conceito e autoestima nos seus clientes? Eu uso muito dos feedbacks mesmo, né? Ah, que legal. Eu uso muito dos feedbacks, como elas se veem depois de passar por um processo de consultoria. Eu tenho uma cliente que ela tem vitiligo. E para ela, aquele vitiligo era muito... E é dor de cada um, gente. Nós estamos aqui para diminuir dor de ninguém. E ela foi para coloração, eu peço para tirar a maquiagem. Só que eu percebi que ela já estava resistente. Logo quando ela chegou muito já emocionada. E eu fui com muito cuidado, falei, qualquer coisa não tira, tá tudo bem, sinta-se à vontade, quer tirar, tira. Ela falou, não, Carol, eu vou tirar, mas depois a gente conversar. Ela foi e tirou. Ela usava uma base que era bem amarela aqui. Quando ela tirou, eu quase nem via o vitiligo. E aí eu falei, nossa, não dava pra ver. Era uma questão dela não estar com o marido dela, sem a maquiagem, não ia almoçar com as amigas no trabalho se ela não tivesse com a maquiagem ou uma gola alta aqui. E quando ela depois, vi fotos, ela mandando para mim, todas as outras clientes que elas mostram como elas estão depois, como elas sentem confiança de cortar um cabelo, de se olhar, do trabalho, de ser vista, de ser valorizada, até mesmo de promoções, quando elas adequaram a imagem dela com quem elas são de verdade, são os maiores feedbacks. Mas assim, eu tenho muitos desse olhar para elas mesmas. Que legal, né? A gente colaborar com o crescimento pessoal, né, do indivíduo. Isso é muito bacana. Você teria uma história legal para me contar? Você contou dessa do vitiligo, que eu achei lindíssima, e ela depois se aceitou? Como é que foi? Sim, tá super tirando todas as fotos dela, super feliz, manda sempre mensagem de como eu consegui trazer a vida dela para fora, porque ela não conseguia se olhar. Que lindo. Ela não conseguia mais se olhar no espelho. A doença vitiligo ela é uma doença que pode ser mutilante no sentido da autoestima mesmo, né? Porque é uma doença autoimune, muitas vezes é difícil a condução, a evolução, a gente não sabe como uma paciente vai evoluir. Assim como a alopecia areata, elas estão muito interligadas, né? É uma doença que perde cabelos. Então, tudo que impacta no seu visual, muitas vezes não dá um impacto na saúde, mas na autoestima pode estraçalhar, né? Então, um trabalho como esse é fantástico. Eu tenho visto umas campanhas hoje para quebrar um pouco esses paradigmas de pele ideal, de mulheres com vitiligo. Você já viu por aí? Eu tinha visto pessoas alguma fotografando, coisa, mulheres fotografando. É muito É legal. tão lindo isso. Porque existem coisas que não tem como mudar. Você pode tratar, você pode fazer o tratamento, mas aquela reversão 100% nem sempre é possível, né? Então, eu tenho uma paciente que, inclusive, ela tem alopecia areata e ela já trata há muitos anos comigo, ela começou a tratar há pouco tempo. A gente conseguiu repilar, mas não uma parte, não todo. Então eu falo para ela, olha, adapte, use prótese capilar, né? Porque não adianta fazer transplante, porque se você tem uma alopecia areata, a pessoa tem uma doença autoimune e vai matar o folículo. Então você tem que colocar um implante mesmo, uma peruca, né? Hoje a gente chama mais de implante, né? Uma prótese e tudo bem, e aprender a superar isso, e se olhar assim. Teve um episódio ano passado com a Jada Smith, ano retrasado, não sei se você lembra, no Oscar, que tiraram sarro dela, uma atriz que tinha a autoestima abalada por conta disso, mas ela decidiu se assumir, ela raspou a cabeça. Eu acho muito bacana, a gente tem que falar sobre esses assuntos, né? Sim. Porque tem condições que não tem como mudar. E aí, é o que a gente estava falando, né? Até quando Vamos a gente vai ficar né? pegando nessa dor. E aí, essa dor é tão dolorida mesmo para quem sente, que acaba esquecendo de todo o resto.
Não que aquilo não seja importância. Mas tem tem importância. tantas outras coisas Exatamente. boas, né? Exatamente. Eu tenho essa paciente mesmo. Ela tem uns olhos maravilhosos. Ela é tão bonita, tem um rosto tão bonito. E até a cabeça dela, careca, é muito bonita. Mas é estigmatizante, né? Na minha geração também teve uma cantora, não sei se você se lembra, você é bem mais nova, mas Sinéad O'Connor. Ela, infelizmente, se suicidou nesse ano. Mas ela tinha um cabelo raspado, gente, ela tinha uma cabeça linda. Ela raspava porque ela queria, era o estilo dela, né? Então é isso que a gente faz. A gente busca o nosso estilo, a gente se conhece, vai ver se eu tô errada. A gente se conhece, a gente busca uma consultoria. Aí a gente vai dizer, olha, eu queria impulsionar um lado meu. Eu estou começando uma área agora na política, Sim. né? Acabei de te contar nos bastidores. De repente eu quero que as pessoas que me seguem, que já me conhecem, me reconheçam. Porque às vezes você vai fazer um trabalho de imagem aí e você não é você. Né? Morro de medo disso. Eu sou eu sou a pessoa assim. não reconhece depois, né? Quem é você, porque aí né? a pessoa fala assim, poxa, mas se eu não consigo reconhecê-la, imagina o que ela vai falar. Será que eu vou confiar? Não é mesmo? Nossa, gente, estou amando. Olha, essa consultoria foi incrível. Esse programa está sendo muito legal. A gente está chegando perto do final. Eu queria que você desse uma dica de milhões para os nossos espectadores, nossos seguidores, para a gente poder levar para a vida isso que você vai falar. Eu vou misturar aqui um pouco, né? Quando a gente fala de imagem, é bem importante dar um exemplo rápido de uma cliente, que ela trabalhou, que a gente falou de antigamente, a gente usava os ternos, enfim. Ela trabalhou muitos anos no ambiente de banco. E depois ela foi para uma startup. E nessa startup, todo mundo muito jovem, né? Usando camiseta, tênis, e ela foi nessa onda. Só que ela me contratou para poder entender melhor as cores dela, cores de cabelo, e também ajudar ela um pouco nessa construção de looks para o trabalho. Quando eu comecei a conversar com ela, pessoa firme, decidida, e eu não lembro qual foi o momento ali que ela falou que as pessoas lá na empresa acabavam falando que ela era muito dura. E ela não estava conseguindo se conectar com os colaboradores dela. Ela tinha uma equipe. E por quê, né? Ela não conseguia se conectar, enfim. E numa conversa, o que aconteceu ali? Quando ela foi para a startup, tirou os ternos, tirou tudo, que já estava mesmo meio que saindo. Ela trocou muito por All-Star de plataforma. Ela trocou por umas calças tipo bermuda, camiseta e quase boné. Nessa vestimenta muito leve, na hora da fala dela, super dura. O que aconteceu? Trouxe um ruído na comunicação. Ela perdeu a credibilidade porque as pessoas olhavam e falavam assim, você parece ser boazinha, mas você é bravo. Quando eu trouxe para ela, será que não é isso? Aí ela, foi isso, Carol. Ela foi lá, buscou as roupas mais de antigamente, mostrou como ela se vestia, com cargo gerencial, firme nas decisões, foi para cargo gerencial em startup, firme nas decisões, vestindo-se de uma forma que não era mais ela. Então ela foi o quê? Se conectou com o momento dela, adequou as vestimentas dela, só dando, vamos trocar essa plataforma por um tênis mais de chão, trocar o tecido por um tênis de couro, né, ou algum tecido mais rígido. Então qual que é a dica trazendo disso daí? Se tudo comunica, use a psicologia das cores, a intenção das cores para comunicar algo. Então, por exemplo, se o azul é uma cor que traz essa harmonia e o vermelho, naturalmente, é uma cor que traz esse fogo, tá falando de vermelho e de azul. Vou para uma reunião, que eu sei que essa reunião é estressante, que essa reunião é mais tensa, eu passo para um azul. Vou para uma entrevista? Não vou com azul, evito. Evito em situações acalorosas as cores como um vermelho, por exemplo, um laranja, que é muito dinâmico. Vou para uma palestra, desde que eu seja também essa pessoa dinâmica, eu coloco esse laranja. Mas se não, vou para um tom verde. Né? Pensa na natureza, ela está aí o tempo todo mostrando para a gente as cores, essa harmonia. Então, usar um azul marinho, ao invés de um preto, por exemplo, que traz mais um distanciamento, adaptando as cores, porque é uma forma bem mais simples, que não requer tantos esforços, e a gente consegue usar as linhas retas mais distanciamentos, linhas ovaladas mais aproximação. E junta essas cores para você transmitir um pouco mais de assertividade no que você deseja transmitir.
Nossa, gente, já contratei a consultoria aqui. Pronto. Nossa, amei. É verdade, é isso mesmo, gente. A gente tem que saber o que a gente quer comunicar, ser assertivo na comunicação, principalmente num mundo digital como nós estamos hoje, porque em tudo isso pode se encaixar. Tanto os jovens, como os adultos, como os idosos, né? Eu adoro essa comunicação visual, é muito legal. Se a gente for estudar as cores dizem algo, né? Muitas vezes as cores dizem por nós. As marcas, por que usa determinadas cores? Exatamente. Nossa, Alguma eu amo. mensagem? Identidade visual é uma coisa muito Eu legal. adoro também. Gente, eu fico aqui então com a Carol. Eu agradeço muito sua presença, Carol, e eu quero dizer para você que nesse momento estamos encerrando o nosso podcast, mas numa próxima oportunidade, quem sabe uma live juntas na minha rede social, em outro momento a gente pode trocar mais dicas, dar mais ideias para as pessoas e que elas possam seguir a Carol também e usar, por que não, o conhecimento técnico dela. Com certeza, muito obrigada. E fica assim, aguardo o convite. A gente pode falar sobre muitas informações. Imagina falar sobre comunicação não verbal? Opa, Tem adorei! vários assuntos, então agradeço. Muito obrigada por tudo até aqui. E eu estou à disposição de vocês também. Muito obrigada. Gente, aqui eu me despeço de vocês também, mas essa despedida é um pouco maior, não é até a próxima semana. Essa despedida agora, gente, é até um próximo momento, porque como vocês sabem, quem me segue em rede social, sabe que eu fui convidada para entrar para a política e hoje eu sou pré-candidata a vereadora e, em respeito à lei, né, que existe sobre os profissionais que se dedicam à política não estarem num momento de pré-campanha e campanha em rede nacional, em redes de YouTube, canais como a Rádio Nova Difusora. Então, eu me despeço de você aqui. Quero dizer para você que foi um prazer ter o podcast Skin News todas as semanas na Rádio Nova Difusora. Foi uma alegria para mim, foi uma experiência incrível. Gosto muito de ter esse relacionamento e levar um conteúdo de qualidade todas as semanas, seja na área que for, mas aqui nós falamos muito sobre saúde, beleza e qualidade de vida. Mas isso não é um adeus, é um até breve. E eu quero dizer para vocês que aqui na Rádio Nova Difusora você vai encontrar tudo o que você gosta, pessoas maravilhosas, música, alegria, diversão e muito conteúdo de qualidade. Então, continue seguindo a Rádio Nova Difusora FM e ouvindo os programas da rádio. Em breve a gente se vê novamente. Um beijo e obrigada. São desapercebidas embaixo de viadutos de grandes cidades. Esses cidadãos enfrentam dificuldades como falta de habitação, enfrentam dificuldades de trabalho, de renda, cidadania, alimentação, higiene e acesso aos serviços básicos de saúde. A ausência do atendimento médico adequado agrava as condições de vida dessa população, tornando crucial a presença de profissionais de saúde